Mas como essa reforma afeta a minha vida? Como eu serei afetado pelas medidas que estão sendo tomadas? Então, como eu havia mencionado anteriormente, todos nós teremos que trabalhar um pouco mais, ou seja, vamos nos aposentar um pouco mais idosos e provavelmente o nosso benefício será um pouco mais baixo. O segundo ponto importante é que toda reforma previdenciária tem algum tipo de regra de transição. Essas regras são importantes porque vários de nós, quando a reforma é feita, já estamos no mercado de trabalho. E a regra de transição procura, de alguma maneira, fazer com que a mudança não seja tão abrupta, ou seja, que pessoas que estão mais perto da aposentadoria sejam menos afetadas e pessoas que estão mais longe ou que ainda não entraram no mercado de trabalho sejam um pouco mais afetadas pela reforma. E esse é um ponto fundamental, que o governo desenhe uma regra de transição adequada para que as pessoas tenham minimamente condições de se prepararem e de se aposentarem em condições minimamente decentes. Mas aí existe um ponto que afeta todos nós trabalhadores. Se a gente vai viver mais tempo, e esse é um ponto fundamental, a nossa preparação para a aposentadoria tem que começar cada vez mais cedo. E quando eu falo essa preparação, significa que todo trabalhador, por conta própria, desde muito cedo, deve colocar na cabeça a preocupação em como vai ser a vida após os 60, após os 65 anos. Ou seja, isso obrigatoriamente implica um esforço de poupança, ou seja, de você guardar recursos para que esses recursos possam ajudar a custear a sua aposentadoria quando você for idoso. Não espere que a Previdência Social consiga repor durante a velhice toda a renda que você tinha durante a vida ativa. Nenhum sistema previdenciário sólido consegue fazer isso. Portanto, será mais relevante esse esforço de poupança, de você aplicar dinheiro no banco, de você buscar um plano de previdência, de você buscar uma entidade seguradora e você ir poupando desde muito jovem para acumular, fazer o seu pé de meia para ter recurso na velhice. Mas aí muitos de nós podemos pensar, mas eu ganho pouco, eu tenho pouco dinheiro, sobra pouco dinheiro. É verdade, sobra pouco, mas é melhor você começar a poupar desde cedo e poupar constantemente e sempre, mesmo que pouco, do que pensar nisso apenas na velhice. Então, o ponto que eu gostaria de enfatizar muito nesse momento é que a renda durante a sua velhice, a sua preocupação com a velhice, deve ser pensada como um bem de primeira necessidade. Assim como você se preocupa hoje com habitação, com lazer, com educação, com transporte, você também sempre, desde cedo, deve pensar: como vai ser minha vida quando eu me aposentar? Quanto eu vou precisar de recursos? E já começar a se planejar para isso. O mercado financeiro do Brasil é bastante sofisticado. Bancos, seguradoras, entidades de previdência oferecem uma série de produtos de poupança, ou seja, que você pode guardar seu dinheiro, pode render juros, muito diferentes, muito importantes, e você deve pesquisar com muito cuidado, ter acesso a todas as informações, olhar nos sites. Hoje o custo de você se informar é muito baixo e aconselho muito fortemente que você comece a poupar desde cedo para fazer frente às necessidades que você vai ter na velhice. É melhor você se planejar agora do que você deixar para se preocupar no futuro. Essa preocupação, a necessidade da poupança própria, traz à tona um termo que o brasileiro não está muito acostumado, mas que felizmente tem ganhado mais relevância, que o termo é a expressão educação financeira. Outros países do mundo, Estados Unidos é o exemplo mais claro, tem uma cultura financeira, uma cultura do seguro, de desde o momento que a pessoa nasce, fazer um seguro, se preocupar com os filhos, com a casa e se preocupar com a sua própria aposentadoria. Mais do que nunca, a necessidade de educação financeira, ou seja, saber processar toda a informação que a gente recebe, buscar essa informação,
fazer as aplicações financeiras adequadas vai se tornar mais relevante. Então o conselho é sempre pensar em como você aplica o seu dinheiro e guardar um pouco para quando você não tiver mais capacidade, você não puder mais trabalhar. Adicionalmente, tem um outro ponto, e eu vejo muitas pessoas jovens falando isso, que eventualmente não é importante contribuir para a previdência social, para a previdência oficial. Eu acho que isso é um engano, isso é um erro muito grande. Porque a previdência social, além de pagar aposentadorias e pensões, ela também cobre o que a gente chama dos eventos de risco, ou seja, dos benefícios não programáveis, relativos a acidentes, a doenças, a maternidade, e principalmente para pessoas que são trabalhadores por conta própria, que são autônomos, que dependem do próprio esforço, que não são trabalhadores assalariados. Contribuir para a Previdência é muito importante pelo fato de terem proteção contra esses eventos inesperados. A probabilidade de acontecer é baixa? É, mas pode acontecer. E o pior dos mundos é você se ver desprotegido no momento que você precisa de alguma fonte de renda. E a Previdência Social oferece essa proteção. E finalmente eu queria concluir trazendo à tona um ponto que também é muito relevante, que certamente agora todos nós vamos ter que trabalhar mais tempo. Isso vai fazer com que um conjunto expressivo de trabalhadores de idade um pouco mais avançada, ou seja, uma mão de obra mais experiente, mais qualificada, se mantenha no mercado de trabalho. E essa mão de obra, pela sua experiência, pela sua expertise, ela tem muito a acrescentar. Então, para as próprias empresas, vale a pena olhar com muita atenção, sem nenhum preconceito, para esses trabalhadores que têm muito conhecimento, têm vontade de se atualizar, vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, porque eles certamente têm muito a contribuir para as empresas e para o país.